Okay, first of all, I'd like to mention that this session will be in Portuguese, and but it will have simultaneous translations for English. Please click the interpretation, the interpretation icon in Zoom below the screen and select your language. Okay, now I'm going to switch into Portuguese. Olá, todo mundo, sejam bem-vindos. Eu acabei de mencionar que a sessão vai ter tradução simultânea e que você precisa clicar no ícone embaixo onde está escrito Interpretation. E escolher a sua língua. Gostaria também de acrescentar que essa sessão ela faz parte do Catalyzing Change Week, e que é uma iniciativa do movimento Catalyst 2030, que é uma iniciativa global para acelerar o atingimento dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A sessão vai ser gravada e depois disponibilizada no site do Catalyst 2030 e também no YouTube. Gostaria de pedir a todos que mantenham os seus microfones no mudo e podem mandar perguntas aí no chat, a gente vai ter no final um espaço para perguntas. Queria dar as boas-vindas a todos, em especial aos nossos dois convidados, que são a Patrícia Vilela e o José Luiz Egídio Setúbal. Eu vou começar, na verdade, falando um pouquinho, né, sobre a ideia dessa sessão. A nossa ideia é realmente falar sobre como os financiadores, os investidores estão colaborando para atingir um maior impacto, para ter uma colaboração e um impacto efetivo. E aí queria pedir para vocês dois se apresentarem e contar um pouquinho, né? Eu acho que a gente teve uma experiência conjunta, né? Os três, com a coalizão pelos fundos filantrópicos, onde a gente criou essa coalizão para defender a criação de uma lei para os fundos patrimoniais no Brasil, e isso acabou acontecendo, acho que foram vários anos aí de batalha, mas que tivemos um final bem sucedido. Continuamos a batalha, né, porque ainda tem melhorias aí na regulamentação da lei 13.800, mas queria também que vocês contassem cada um, né, da sua experiência, no caso do José Luiz, com ações voltadas para a infância e algum exemplo de colaboração nessa área da infância. Eu sei que até os objetivos, os ODS, são muito centrais aí na sua atuação. E a Patrícia, uma atuação muito interessante no sistema prisional, e acho que é uma causa muito difícil, que a gente vê poucos investidores se debruçando sobre ela, mas que é muito importante para o país. Vou começar com o José Luiz, e vou passar a palavra para falar um pouquinho aí, acho que comentar um pouquinho da experiência da coalizão e falar também de algum exemplo, uma experiência de colaboração na infância. Mas primeiro se apresenta, Zé Luiz, para que todos te conheçam. Você está no mudo, ligar o microfone. Bom dia, Paula. Bom dia, Patrícia. Queria agradecer o convite para ter a oportunidade aí de falar sobre o meu trabalho. E me apresentando, eu sou de formação pediatra e que há mais ou menos 20 anos venho me dedicando à filantropia. E na filantropia eu trabalho com a minha causa assim primordial é a infância, né? Eu instituí uma fundação e essa fundação tem um hospital pediátrico que foi doado para manter essa fundação, né? Para gerar recursos para essa fundação. Essa fundação tem 10 anos e ela trabalha fazendo pesquisas, fazendo atendimento médico e fazendo advocacy para saúde infantil. Trabalha basicamente em São Paulo, mas
tem projetos, vamos dizer, em outras partes do Brasil. Ela procura fazer projetos em cooperação com outras instituições, sejam fundações, sejam empresas e o governo, e também sempre procurando trabalhar com as políticas públicas, dando as pesquisas, fazendo, vamos dizer, embasando ou dando substratos para políticas públicas e pesquisas também médicas que possam ajudar aí a melhoria da saúde das crianças. E o advocacy para algumas causas. Desde 2015, quando a ONU fez a Agenda 2030, nós procuramos adequar os nossos planejamentos estratégicos para as UDSs que estavam ligadas às causas não, à saúde infantil, né? E aí a gente adaptou o nosso planejamento estratégico voltado para as ODSs que estão mais ligadas à saúde infantil. Evidentemente, a ODS 1, 2, 3 e 4 são bem genéricas nesse aspecto, e algumas outras que estavam já dentro vamos dizer, da nossa atuação. Então, basicamente, é isso. E em relação à nossa atuação na coalizão dos fundos patrimoniais, eu acho que eu acredito muito na atuação da sociedade civil como uma força para mudanças sociais, principalmente no Brasil, que é um país com um alto índice, uma alta taxa de desigualdade e onde o governo, o Estado, é incapaz de sozinho resolver. E a sociedade civil tem uma responsabilidade muito grande. Acho que a lei que instituiu a regulamentação dos fundos patrimoniais é uma coisa importante. Acho que ela não é perfeita, não é a que nós, com o IDES, a Patrícia, queríamos, mas é um início e ela é de bom tamanho e acho que vai ajudar muito essa sociedade civil a atuar de uma forma melhor, mais organizada e mais, com mais força para as necessidades que o país precisa. Acho que é um ponto maravilhoso que você está colocando, né, Zulisa? A gente precisa da sociedade civil para realmente promover o desenvolvimento do país. Acho que eu preciso mencionar que o Zé Luiz é um apoiador do capítulo brasileiro do movimento Catalyst 2030, né? Está dando um apoio financeiro para que a gente faça prosperar o capítulo brasileiro. E também foi um contribuidor do Fundo Emergencial para a Saúde Coronavírus Brasil, que foi uma iniciativa aqui na pandemia, que juntou o Movimento Bem Maior, a B Social, onde a gente tinha ali uma série de organizações e de atores colaborando para apoiar hospitais filantrópicos no Brasil inteiro. Foi uma iniciativa de muito sucesso. Além do que, né, Zé Luiz, acho que a sua trajetória é de colaboração, você também é um apoiador aí do Movimento por uma Cultura de Doação, que tem aí como foco a gente colaborar para poder
aumentar, amadurecer a cultura de doação aqui no Brasil. E com isso eu queria passar para a Patrícia, para ela também fazer uma apresentação e falar um pouquinho, né, dessas experiências de colaboração, seja na coalizão e também na sua atuação na causa do sistema prisional. Bom dia a todos, muito obrigada por esse carinhoso convite. Eu digo carinhoso porque vem de parceiros de longa data, e isso é muito importante, que nós saibamos valorizar, honrar aqueles parceiros que têm estado juntos, comprometidos numa jornada longa e que ainda tem vários anos pela frente. Eu acredito extremamente nesse cultivo, desse jardim de relacionamentos. E eu queria começar falando um pouquinho, então, daquilo que nos une, daquele que é o fio condutor dessa nossa conversa, que são os fundos patrimoniais, até porque ele realmente exemplifica a minha convicção na filantropia e o que me levou a fazer a Humanitas 360. É a crença que nós precisamos criar mecanismos de institucionalização dessa prática que diz respeito a um amor incontestável e incondicional, que é fazer o bem ao outro. Porém, nós temos várias maneiras de fazer esse bem. E esse bem precisa ser sustentável ao longo do tempo, e ele precisa cada vez mais incidir no sistema. Com isso, eu quero dizer que as nossas caridades são absolutamente necessárias, mas a nossa atuação filantrópica, ela vai precisar de mecanismos, e ela vai precisar ser sustentável, prolongada num tempo, para que ela possa incidir em sistemas, para que ela possa incidir em políticas, como bem falou meu primo e José Luiz, porque nós vamos precisar fazer verdadeiras transformações sistêmicas, transformações sociais, transformações que criem cultura de doação, cultura de fazer o bem, cultura de praticar e viver a dor do outro. Com isso, eu acho que a criação dos fundos patrimoniais, ainda não exaustiva, porque nós precisamos nos aprofundar e precisamos ainda criar, quem sabe, mecanismos de incentivos maiores para essa lei e a sua regulamentação, ela vai precisar, sim, de uma atuação filantrópica forte para o seu advocacy, para o seu exercício. E aí que eu quero me apresentar, então, como Patrícia Vilela Marino, mãe do Daniel, de 9 anos, e esposa do Ricardo. Eu criei o Instituto Humanitas 360 nos Estados Unidos. Nós tivemos a autorização do governo americano de sermos uma dessas instituições filantrópicas com incentivos tributários ao doador, o que se chama, então, de uma 501c3, em 2015, mas ela é fruto de uma mobilização. Ela é fruto de uma mobilização que se chamou, anterior à Humanitas 360, do movimento da plataforma latino-americana por política de drogas. E o que nós fizemos nesse momento? Vários filântropos, amigos, latino-americanos, nós estudamos o que existia na América Latina, então, que nos fragilizava tanto, e quais seriam os ordenamentos jurídicos, e com isso eu já dou aqui o spoiler que eu sou advogada, então, qual seria o nosso ordenamento jurídico que fazia com que o latino-americano tivesse o seu senso de cidadania tão empobrecido e o seu engajamento, a sua participação cidadã tão diminuída, comparadas aos outros cenários mundiais. E nós entendemos que existe na América Latina um ordenamento jurídico extremamente punitivista, e ele está extremamente focado em uma política de drogas que visa a punição e a proibição, e não o tratamento, a saúde pública e a reinclusão dessas pessoas na sociedade. Essa ótica que direciona a punição e a exclusão, e não ao tratamento e à inclusão, foi exatamente o que nos moveu. E nessa mobilização toda, nós estudamos as situações de vários países na América Latina. E eu, claro, como brasileira, me incumbi de investigar um pouco mais a nossa história. Naquele momento, eu quero dizer
que existe uma falta de apetite muito grande no Brasil para a gente poder incidir em cima de uma política pública tão punitivista e proibicionista e que gera o encarceramento em massa em vários países, notadamente o nosso. Eu criei, então, uma organização em um lugar onde eu entendia que a filantropia mais institucionalizada, e inclusive com incentivos para aqueles filântropos que não estivessem talvez tão movidos pela causa como eu, mas que tivessem algum espaço dentro da sua estrutura para fazer doações. E eu queria realmente experimentar como era esse ambiente filantrópico, até tão próximo de um mercado financeiro, e como as coisas falavam entre si. Portanto, nós criamos a Humanitas. A Humanitas é fruto do meu capital social privado e do meu marido. Nós já trouxemos para esse cenário nosso filho, que nessa época tinha nascido há muito pouco tempo, para que ele, desde o começo, pudesse respirar os ares da oxigenação necessária a ser feita no nosso meio. A filantropia, então, passa a ser, para mim e para minha casa, para minha organização, para os meus conselheiros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, uma ferramenta de luta pela democracia, de luta pela igualdade social, de uma luta contra uma violência racial que existe no país, de um suspiro de esperança para uma revisão histórica que nós precisamos fazer e de um entendimento que a filantropia precisa, sim, ter uma incidência na política pública. E com isso, nós fazemos da filantropia um mecanismo de participação na tomada das decisões. A filantropia, ela precisa trabalhar no campo. Eu acredito que ela venha a ser uma inteligência para o poder público, que ela venha a ser um meio para que a iniciativa privada possa atuar com o poder público e incidir em aspectos, incidir no sistema, incidir em territórios que sozinho a iniciativa privada não teria a menor chance e talvez o menor interesse. A Humanitas não é, então, uma organização especializada em reforma prisional, mas ela é uma organização que incide no território por entender que aí nós temos talvez um nicho, um lugar de maior desigualdade no nosso país, porque aí se converge toda a nossa questão racial, toda a questão socioeconômica, aí converge uma necessidade de uma revisão histórica, como eu já disse, e, portanto, a filantropia neste lugar, o trabalho do Instituto Humanitas 360 neste lugar, fala de uma orquestração que a filantropia precisa fazer com o poder público e com a iniciativa privada, para que nós possamos incidir num sistema maior, trazendo a igualdade entre nós e lutando contra as inequidades que nós vemos ao nosso redor. É um exercício de nos fazermos mais iguais, é um exercício de nós vivermos as dores dos outros, ainda que essa não seja uma dor diretamente ligada à minha vivência. É na filantropia que nós encontramos a verdadeira vivência de todos os índices de governança e de sociabilidade, os famosos ESGs, mas é aí que nós encontramos essa oportunidade de viver a justiça, de viver a pacificação, de viver a igualdade de gênero e de oportunidades. É aí que nós encontramos o verdadeiro sentido de sermos humanos e de vivermos a humanidade que cada um de nós pode explorar dentro de si. É aí que nós chamamos as iniciativas de marketing para que elas não sejam só iniciativas de marketing, mas que verdadeiramente elas sejam pilares culturais de um novo sistema que nós juntos precisamos criar, um capitalismo de participação. Com isso, eu agradeço a minha primeira oportunidade de poder falar com vocês e volto para a Paula. Muito obrigada.
Obrigada a você, Patrícia. São tantas colocações que eu nem sei por onde começar, mas eu queria explorar com você alguns pontos que você trouxe que acho que são muito importantes, né? Essa questão da incidência em políticas públicas e da filantropia ser essa ponte, né, que une o setor privado, o governo, em prol de temas que são importantes para a nossa sociedade. Mas a gente conversou bastante sobre lugares comuns, né? Como é que a filantropia ajuda a criar lugares comuns na governança, na articulação, e você mesma falou nessa orquestração, né? Nessa organização do que seria uma busca de um impacto sistêmico, né? E acho que entra também aí outros aspectos importantes, não só do lugar da colaboração, e também da filantropia ser esse capital de risco inteligente, né? Quer dizer, você trabalha numa causa que é tão arriscada, né? Do ponto de vista de reputacional, tem que ter muita coragem para trabalhar certos temas, mas que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse lugar da colaboração, esse papel de capital de risco inteligente e de ser essa ponte, né, entre os três setores. Com prazer e com alegria. Isso tudo tem sido uma grande jornada, e uma grande jornada com tentativas, erros, capacidade de ajustar os erros, de se levantar e ir para frente, que eu não faço sozinha. Eu sou extremamente bem acompanhada e assessorada de uma equipe que trabalha comigo. E essa é uma outra necessidade de nós entendermos o quanto a filantropia ela precisa ser feita em parceiros. Quando a gente fala de um capitalismo de participação, essa participação tem que começar dentro da nossa própria casa, dentro das nossas próprias organizações. Então, na Humanitas, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que é uma equipe enxuta, e nós somos bastante versáteis, exatamente porque todo capital ele tem o seu limite. E esse é um exercício de humildade que todos nós temos que fazer, entender a limitação desse capital. E quando um tipo de capital, ou seja, o financeiro, tem o seu limite, nós temos que contar com outros tipos de capitais. O capital intelectual. E a influência, né? Exatamente. A possibilidade de criar uma onda, né? Eu acho que isso é muito importante, exatamente, muito fundamental. E de nós nos fazermos a serviço de criar essa onda. O objetivo não é que a filantropia seja uma plataforma de ostentação ou crescimento pessoal de ninguém. O objetivo é que a filantropia mostre um caminho, que a filantropia desnude uma situação e que nós incidamos em cima dessa situação, mas sempre chamando os outros participadores, sempre chamando a rede que precisa estar junto. Então, no caso da Humanitas, nós percebemos essa grande necessidade de nós trabalharmos no território, de nós tangibilizarmos a causa da desigualdade, a causa pela luta por uma justiça social, que o Brasil é sempre visto como o país da impunidade, e eu quero dizer que existe muita punidade, mas a punição ela é exacerbada num lugar e ela é diminuta em outro. Então, a luta por essa justiça social, ela precisa ter um lugar, ela precisa ter um foco, ela precisa ter um território de trabalho, de colhimento de dados, de cruzamento de dados e de uma oferta, então, ao poder público, junto com os parceiros privados, de uma alternativa àquela política pública. E por que eu sou tão incisiva na política pública? Porque ela trata das nossas vidas. Ela decide o nosso ir e o nosso vir. Ela decide se você é culpado ou se você é inocente. Ela decide se você vai ter um capital, um investimento semente ou não, às vezes por causa da sua situação socioeconômica ou por a sua cor. Então, a política pública, ela sempre deve ser um lugar de visão, para onde nós vamos, qual é a nossa incidência. E incidindo ali, nós podemos ter uma capacidade, uma capilaridade, uma escalabilidade de fazer com que, então, este capital filantrópico, que eu gosto de chamar de um capital de risco inteligente, possa se tornar um capital cívico, construtor, edificador de confiança, de respeito, de esperança. E, em sendo assim, ele pode vir a se tornar um capital político,
claro, para a gestão pública, para uma melhor gestão pública. O porquê eu gosto o político não partidário, né? Um político exatamente, cívico, o político público, o político da liderança servidora, o político vocacionado, e aí a gente vê que nós também degradamos um pouco os nossos termos, né? Sim. A política, se a gente lembrar da Ágora, era aquele lugar de tomada de decisão, e é esse lugar de tomada de decisão que eu vejo este capital inteligente, de risco, claro, porque sempre vai existir, mas são riscos que a filantropia pode e deve correr. Pode correr. São riscos do erário público e que o poder público não pode, por todas as questões de prevaricação e todas as outras, tipificações, inclusive criminais e penais. São riscos que a iniciativa privada não vê naquele momento aonde ela se encaixa, ou não vê naquele momento qual vai ser como isso fala com a atividade dela. Mas se nós, enquanto filântropos, pudermos fazer essas conexões... Está entrando a tradução. Enquanto nós pudermos fazer esses esclarecimentos, enquanto nós conseguirmos ser esses maestros orquestradores desses parceiros, nós vamos conseguir mostrar para a privada o quanto é importante ela entrar em saneamento, o quanto é importante ela fazer o seu investimento no sistema penitenciário, porque no final das contas são tributos, são impostos, meus e seus, que estão indo para canais que possam não ser os melhores, ou pelo menos possam não criar mais bem, mas, pelo contrário, possam exacerbar o mal. Eu acredito nesta filantropia que faz com que nós, não mais, nos vejamos como contribuidores, e perdão pelo anglicismo, como aqueles que vão fazer o give back, né, vão dar de volta à sociedade, mas como aqueles construtores de uma nova sociedade, de uma nova cultura. São aqueles que resolvem fazer os cortes ou sentir as dores em si mesmo. Por exemplo, como nós readequamos o nosso orçamento familiar para que haja espaço dentro desse orçamento familiar para o meu investimento social, privado, para que eu tenha... Né? Exatamente, para que eu tenha, pelo menos a minha parte ali, de ser um investidor nesse capital de risco. E aí você se junta a um ou a outro, e nós fazemos dessa rede cada vez uma rede menos frágil e uma rede mais amalgamada. Muito bacana, Patrícia. Eu queria agora ouvir um pouquinho o Zé Luiz, né, sobre essa questão aí desse lugar da colaboração, né, dessa ideia da filantropia ser um capital de risco inteligente em prol de mudanças sociais, né, provocando essa mudança de políticas públicas. Gostei aí dessa colocação, quer dizer, políticas públicas mudam culturas, né, dentro de um país. Então, é muito importante essa influência. E também como uma ferramenta de luta, né? Eu acho que somos uma frente aí de luta e temos que ter muita resiliência e força para continuar. Mas quando você cria essa rede na sociedade, aí sim a gente tem movimentos positivos. Mas fala um pouquinho para a gente, Zé Luiz, qual a tua visão dessa questão? E também já traz um pouco a tua visão sobre as dificuldades, né, de colaborar, porque não é fácil colaborar. A gente fala, em teoria, é tudo muito fácil, mas na prática a gente enfrenta vários desafios, né, várias dificuldades. Desde que nós instituímos a fundação, a nossa fundação, nós... até porque é uma fundação ligada a um hospital, boa parte do nosso corpo técnico, no início, era muito voltado por médicos, por profissionais de saúde. Então, nós não tínhamos esse conhecimento de filantropia, do terceiro setor. Então, nós optamos,
desde o início, por trabalhar em cooperação com outras instituições. E, para nossa surpresa, é muito difícil trabalhar com, pelo menos no terceiro setor, em colaboração e fazer projetos em conjunto. Hoje em dia, mas a gente achou um jeito e o que nós percebemos, e foi esse o local que nós nos colocamos, que a nossa fundação, até por eu pertencer a uma família, eu sou médico, mas eu pertenço a uma família que basicamente é de empresários, uma família importante de empresários no Brasil. E eu percebi que eu poderia abrir várias portas. E eu percebi que a minha fundação poderia fazer uma espécie de um pivô que poderia juntar a universidade, a academia, as empresas, né, o segundo setor, e o Estado. Porque, pelo menos aqui no Brasil, existe uma desconfiança, um preconceito muito grande da academia com os empresários e dos empresários com a academia. E a academia não sabe captar recursos. E o governo é muito burocrático, muito complicado existe o recurso, mas para captar esse recurso também é muito complicado. Então, nós resolvemos fazer esse meio de campo e juntar os vários setores da economia e a gente acabou, apesar de pouco tempo de existência, a gente tem feito esse papel com algum sucesso. E é onde a gente pretende continuar trabalhando e fazendo os nossos projetos, tentando sempre juntar players dos três setores. Eu concordo muito com a Patrícia, mas eu acho que os filântropos não arriscam. Eles deveriam arriscar muito mais do que arriscam. Principalmente, eu nem vou falar os filântropos, mas as grandes fundações, elas querem projetos que elas têm certeza que vão dar retorno social. Elas arriscam muito pouco. E não só no Brasil. Tem trabalhos e trabalhos mostrando que os próprios filântropos arriscam muito mais nas empresas deles do que nas instituições filantrópicas deles. Né? Eles são muito mais ousados na vida pessoal deles do que nas vidas filantrópicas deles. O que é engraçado, porque a filantropia, eu concordo com você, ela poderia arriscar muito mais. Hoje, amanhã até, nós vamos... A Fundação vai fazer um webinar sobre filantropia de risco, conversando com 3 instituições que aqui no Brasil aplicam ou captam e usam recursos para fazer pesquisa, que é uma super, eu diria que é um super risco, porque você nunca sabe o que vai acontecer com pesquisa científica, né? Então, mas muito pouca gente aqui no Brasil
faz uma filantropia de maior risco. Eu acho que, normalmente... Acho que você tem toda a razão, Zé Luiz. Eu acho incrível que você tem empresários que às vezes atuam em setores extremamente arriscados e quando eles vão para a filantropia, eles querem ter a certeza do retorno desse capital investido, né? Eu gostei também que você trouxe o papel da academia, né? A Patrícia também mencionou dados, informações, como é importante também a filantropia apoiar pesquisa, conhecimento, né? Mencionou o evento que vocês vão fazer amanhã, dizer como esse papel é importante. E a gente teve aqui no chat... Paula, só deixa eu falar mais uma coisa que eu acho que é importante, e é importante para você, principalmente, e você sabe que eu sou entusiasta disso. Eu acho que pouca gente, poucos filântropos, investem ou põem dinheiro na estrutura do sistema, que é um risco também, né? Poucas pessoas investem vamos dizer, como a Patrícia, como eu, e muitas outras pessoas investiram no advocacy dos fundos patrimoniais, na conscientização da doação e na estruturação de um sistema filantrópico mais sólido no Brasil. Então, eu acho que eu gostaria só de terminar falando disso, quer dizer, que eu acho que é muito importante. Posso fazer um fundamental, né? Fundamental, infraestrutura. Se não tiver infraestrutura para a filantropia, ela também não consegue se desenvolver com melhores práticas. Mas fala, Patrícia. Posso fazer um comentário? Estou aqui me coçando, desculpa. Mas eu não podia, assim, concordar, corroborar mais com essa sua colocação, Zé Luiz, que realmente nós estamos num processo, eu quero crer... Gente, alguém está com o mudo aberto, com o microfone aberto. Nós estamos num processo, e essa é a minha esperança, de que nós estamos numa transformação e uma quebra de paradigmas. Se a filantropia como nós a conhecemos até então, ela foi estruturada lá no século XIX, né, pelos barões, ela tinha muito como um atributo dela a caridade e a generosidade. Nós vimos que, se ela nos trouxe até aqui, daqui para frente ela não vai nos levar muito longe. E eu gosto muito de ouvir o presidente da Ford Foundation, que para mim é um mentor, é um desafiador da minha mente, quando o Darren Walker fala desses novos atributos. A filantropia ela vai ter que ter incidência na política pública em lugares extremamente desconfortáveis, que é na justiça e na promoção da dignidade. E se nós não olharmos os ESGs com essa perspectiva, a gente vai continuar fazendo deles um belo discurso, mas muito pouco de prática, porque nós vamos ter que olhar para eles como um chamamento a um desconforto profundo, de entender que se eu vivo dignamente, eu sou exceção da exceção, e por ter tanta gente vivendo indignamente, a minha dignidade não pode mais me sustentar. E por ter tanta injustiça, a minha justiça, ela é injusta. Porque ela só é minha pela minha cor, pelo meu status socioeconômico e pelos privilégios que eu tive e que a maioria não teve. Então, isso não é justiça. O nosso lugar hoje, enquanto filântropos, incidentes nesta política que não funciona para próximas, é esse lugar de desafiados a desafiadores, de desconfortáveis. Por isso eu não acredito na filantropia que me apazigua a consciência de ninguém. Eu não acredito mais na filantropia que ela coincide ou ela se confunde com a caridade. As duas podem coexistir. É que num país muito desigual, Patrícia, ou numa situação como nós estamos vivendo agora na pandemia e provavelmente na pós-pandemia,
A questão, por exemplo, da insegurança alimentar, quer dizer, as pessoas estão passando fome. Se não houver a caridade, as pessoas vão morrer de fome. Então, em momentos específicos, a caridade é importante. E num país muito desigual, eu acredito, eu não sou a favor, eu não faço isso, não faço filantropia para apaziguar a minha mente. Mas não critico quem faça. Nem eu. E não podia concordar mais com você, que em momentos de tanto desastre humano, nós precisamos fazer as duas coisas. E acho Mas que queria só precisamos, reforçar desde essa onde questão, nós né? estamos, olhar, nós temos a capacidade, né, de olhar além disso. E é esse a minha, assim, o que me move, é poder E acho que olhar trazer de além volta, gente, vamos trazer de volta aqui para o tema da colaboração. A gente viu colaborações sem precedentes durante essa pandemia, totalmente. né? E muitas voltadas para assistência, para Uhum. assistir aqueles que estavam precisando, né? Ou seja, Não. muito mais caritativo do que transformacional, porque era uma situação de emergência, né? E as duas coisas podem coexistir. Exato. Não, é que eu tenho um pouco de receio quando entra, porque eu já vi muita gente criticar, assim, agressivamente até, filantropia assistencialista, e eu acho que é temeroso num país que nem o Brasil, que tem gente passando fome, mesmo quando não tem, não é o caso da pandemia, porque eu acho que tem tem espaço para todos. Para tudo, né? Exato. As necessidades E são espero que inúmeras, né? em um momento não precise. E a Eu espero. colaboração, ela pode exatamente acontecer aí. Deixa eu dar só um exemplo pequenininho do que eu estou falando. Dentro do sistema prisional, as mulheres, elas têm necessidades básicas que excedem aquilo que elas recebem. E elas são colocadas num patamar de igualdade com os homens. Elas não recebem o número de absorventes que elas precisam, elas não recebem a quantidade de papel higiênico que elas precisam para aqueles dias. Então, o que nós fizemos? Nós entendemos essa necessidade e nós provemos as cooperadas que trabalham dentro do sistema prisional, dentro do modelo de negócios que a Humanitas coloca lá dentro, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, nós provemos elas com todas essas necessidades básicas. É daí que eu digo que eu posso chamar a iniciativa privada para colaborar comigo. Quem são os produtores de material higiênico para colaborar comigo num lugar onde, quem sabe, de primeira mão, ele nunca pensou em participar, ou ele nunca pensou em trabalhar, em colaborar. Eu preciso dessa colaboração. É fantástico, né? Trazer para esses espaços inimagináveis, né? Mas, Luiz, só para aqui no chat, vieram duas perguntas sobre essa questão, né? Você colocou que é difícil atuar em colaboração com outras organizações do terceiro setor. Fala um pouquinho sobre essas dificuldades. Eu vi que você já trouxe isso de uma forma positiva, contando, né, que desde o início vocês buscaram colaborar e que vocês acharam que era difícil, mas que vocês acharam um caminho, né? E contando um pouquinho também sobre essa possibilidade de superar essas dificuldades. E aí a gente ouve também a Patrícia nessa questão. Assim, eu diria, é muito complexo explicar essa dificuldade no espaço de tempo que a gente tem. Mas, basicamente, eu vou responder assim. Para quem é aqui de São Paulo, do Brasil, vai entender mais fácil, eventualmente, que um público de fora. Mas a minha fundação é uma fundação que tem um endowment grande. Então, ela é uma fundação que é vista como rica. E atrás da minha fundação,
as pessoas não veem só a minha fundação, elas veem o Banco Itaú, que é o maior banco do Brasil. Então, elas não vêm buscar uma parceria, elas vêm buscar dinheiro. E eu não quero ser um fomentador de projetos, eu quero buscar uma parceria. Então, eu quero ter um projeto em que eu ganhe e a outra instituição também ganhe. Né? Eu quero aprender alguma coisa com a outra instituição e quero que a outra instituição aprenda alguma coisa comigo. Né? Todos os meus projetos, eu quero que ele acabe num projeto de pesquisa também. Eu quero que ele, além do projeto social, ele acabe gerando algum conhecimento. E assim vai. Então, muitas vezes, o que a outra instituição quer, ela traz um projeto pronto e não aceita nenhuma participação sua. Então, fica muito difícil fazer uma parceria assim, porque não é uma parceria. Né? Sim, eu estou resumindo bastante o que eu acho que é a maior dificuldade. E você, Patrícia, como é que você enxerga aí? Eu não podia coincidir mais com as palavras do José Luiz, porque, inevitavelmente, as pessoas me veem, em grande parte, como casada com alguém muito bem-sucedido, que também faz parte dessa mesma família de empresários, e, portanto, não poucas vezes eu sou vista como alguém que não precisa. Mas eu gosto de dizer que ninguém está dando nada para mim. Nós estamos todos colaborando e participando de uma evolução, de um movimento civilizatório no nosso país, para que, quem sabe, cada vez mais, um país não seja só um país, mas ele também seja uma nação. E, para isso, dependemos muito de um sentimento de pertencimento, e não dessa competição de que você já tem o suficiente, para que eu vou dar para você? E aí, nós precisamos todos fazer mais ou menos, às vezes muito mais do que menos, um exercício de conhecimento próprio, pessoal. O terceiro setor não tem nenhum messianismo nele. Não existe nenhuma bala de prata. Todos somos seres humanos, e se tem uma coisa que, infelizmente, hoje define muito a natureza da humanidade, é o seu ego e a sua vaidade. Eu gostaria que fosse o protagonismo também, né, Patrícia? A gente conversou antes sobre isso. Daí vem o ego e a vaidade que geram essa necessidade de um protagonismo, mas um protagonismo individualista, de um protagonismo seu, onde todos nós podemos e devemos ser protagonistas deste movimento civilizatório. Eu gosto muito de dar um exemplo, que foi o movimento das mães pela legalização da cannabis medicinal, que no final do dia é pelo direito à vida. Essas mães hoje são mães, e nós não falamos nem de uma e nem de outra. Foi um movimento da sociedade civil organizada, reconhecido na figura dessas mulheres, que levou hoje a pauta do Congresso Nacional e por um projeto de lei, o 399, a ser votado, e cuja leitura magnífica pelos nossos dois legisladores, o relator e o chefe da comissão, o deputado Paulo Teixeira e o deputado Luciano Dutti, fizeram a leitura na semana passada. Então, são esses movimentos que fazem com que a filantropia desprovida, não totalmente, mas em grande parte, desprovida do seu ego e da sua vaidade, molduram, dão contorno à história de uma nação, e não só à configuração de um país. A mesma coisa foi feita com os fundos filantrópicos. E agora a gente está vendo com a vacina, né? Então, tem todo esse movimento de
empresários punidos pela vacina para fazer Antes, chegar a questão vacina, de saúde, ou digamos, a questão sanitária, de segurança alimentar, parecia ser uma questão de um protagonismo único do poder público. Hoje nós entendemos que nós precisamos ser coprotagonistas nessas questões, nas questões sanitárias, nas questões epidêmicas que já corroíam a maioria dos brasileiros e brasileiras em várias regiões do país antes que a pandemia chegasse. As questões de saneamento, nós precisamos ser coprotagonistas nisso. Então, vai ter que haver, sim, uma superação para que atributos da verdadeira, da essência da humanidade tome mais vulto ao atributo, infelizmente, da natureza humana, do ego e da vaidade. E nós vamos ter que lidar com agendas que são agendas extremamente individualistas, extremamente de aonde eu apareço nisso, para que as agendas possam ser mais macros, sempre com a visão e sem perder a perspectiva do micro. Mas entre foco e perspectiva, nós vamos ter que fazer esse movimento de oxigenação. E aí eu acho que todos nós nos regeneramos e as colaborações vão ser mais possíveis. É verdade que as colaborações, elas são uma questão de relação, é verdade que nós podemos ter mais influências, eu, José Luiz e tantos outros que assumiram responsabilidades neste tempo, mas é muito importante nós entendermos que essa responsabilidade não é para esse movimento pandêmico e nem para o pós-pandêmico, é para o pós do pós-pandêmico, para que realmente essa história possa ter a grande mudança de patamar que ela precisa ter. E as colaborações e possam existir de uma maneira muito mais efetiva e a longo prazo. É muito importante a gente ver o que já existe, por exemplo, e não achar que a gente vai criar todas as rodas ao mesmo tempo, e essas rodas vão ser novas. A Humanitas se apoiou em uma política pública já existente. Então, para que nós incidamos em outras, nós precisamos olhar as que já existem, que é a política pública das cooperativas sociais. E foi aí que nós nos apoiamos, para dizer que políticas públicas boas, que foram feitas verdadeiramente com esta vocação pública, podem apoiar e catapultar outras políticas públicas. E trabalhar com o poder público vai ser fundamental. Se não fosse hoje o grande apoio que a Humanitas tem do Conselho Nacional de Justiça, nós não poderíamos fazer esse trabalho de incisão e de penetração num sistema que roda junto com outros sistemas. Patrícia, queria agradecer muito. Acho que você trouxe tantos assuntos que eu não sei nem como resumir tudo isso. Perdão, mas eu estou aqui. Imagina, eu acho que está aqui, né? Tem algumas perguntas que estão rolando aqui no chat. A gente só tem mais 5 minutinhos, né? Eu prometi que ia terminar no horário, porque a gente tem uma agenda aí da semana, do Catalyzing Week, e aí só vou, na verdade, trazer de forma resumida, né? Eu acho que algumas coisas foram mencionadas aqui por vocês, né? Eu acho que tem aqui uma preocupação com relação ao distanciamento entre a academia e os empresários e a filantropia, né? Se é possível a gente achar um espaço para aproximar. Também, né, preocupação de como é que a gente muda a mentalidade dos filantropos, né, para que esteja mais ousadia, né, do que a gente costuma ver, né, e com isso, na verdade, vou finalizar aqui com o Zé Luiz, né, que tem feito um trabalho forte aí também junto à academia. Quem sabe ele consegue trazer como é que a gente supera essas dificuldades, em especial com esse recorte aí para aproximação da academia. Mas queria também falar aqui para vocês que eu acho que a colocação da Patrícia, para mim, ficam muito fortes, né? Que a única maneira da gente superar os desafios da colaboração é realmente estabelecendo prioridades. A gente não vai conseguir colaborar na agenda de todos, né? Então, precisa ceder, precisa abrir mão. Você fala, ok, a gente vai trabalhar. E na experiência da coalizão, a gente viveu isso muito forte, onde surgiram ali 10 questões que queriam ser tratadas pela coalizão, a gente só escolheu 3. E só ganhamos 2,5. Porque na hora, se você não estabelecer a prioridade, você é capaz de conseguir conquistar o seu número 7 e não o seu número 1. Então, acho que ter foco, né, e estabelecer um sistema de governança também para que as coisas aconteçam,
e enfrentar os problemas com generosidade, como colocou o Zé Luiz. Mas acho que eu queria passar a palavra para o Zé Luiz e aproveitar aqui os últimos minutinhos para falar um pouquinho sobre essa questão aí da colaboração com a academia e colocar também suas palavras finais. Eu acho que a colaboração com a academia é muito importante para dar base para as políticas públicas. Os nossos legisladores, eles precisam ter base, ter pesquisas, ter um embasamento científico para as políticas públicas. Muitas vezes as nossas políticas públicas, as nossas leis que estão sendo discutidas, elas são pouco embasadas, elas são mal escritas, mal orientadas. Então, você ter a academia ao seu lado, para quem faz o advocacy, ter a academia ao seu lado para ajudar os legisladores a pensar uma lei mais factível, mais cientificamente embasadas, é interessante. Então, é isso que nós, enquanto fundação, fazemos, né? E eu acho que é isso que é importante. Por isso que os nossos projetos sociais buscam sempre ter uma pesquisa para gerar algum conhecimento e isso ter um retorno para a sociedade, né? Acho que esse uma função da fundação, né? Gerar conhecimento na área. Muito bacana, acho que tem aí, a academia precisa aprender a se vender também, né? Você trouxe um pouco essa ideia, né, de como a academia tem dificuldade de captar recursos, mas a gente tem que falar a linguagem do ouvinte, né? E não a nossa linguagem. E é um desafio, né, para a academia que tem sempre uma linguagem muito técnica. Mas queria agradecer a presença de vocês, foi um bate-papo maravilhoso. Fiquei aqui com várias reflexões de coisas para prosseguir essa jornada, e queria também destacar que a gente tinha na lista de inscritos 8 países, né? Então a gente teve aí uma audiência muito diversificada. Queria agradecer a todos os presentes por estarem aqui, por terem acompanhado até o final, e em especial a Patrícia e o Zé Luiz, que contribuíram com um papo tão gostoso e com provocações muito importantes para o desenvolvimento do nosso campo filantrópico e do campo colaborativo, né? Porque eu acho que esse é o único caminho que a gente tem para enfrentar o tamanho dos problemas que a gente tem aqui no país e no nosso planeta, né? E é isso, gente. Muito obrigada. 11 horas em ponto. E aí convido a todos a participarem de outras sessões aí do Catalyst, da Catalyzing Change Week.